Jesus é tudo. Ele é o bem e o mal, bem para quem crê no eterno, e mal para quem não crê, não acredita na pureza do eterno mistério. Tudo subsiste por ele, portanto só podemos escolher ele. O céu ou o inferno, tudo é ele. Não existe predestinação porque temos essa única escolha que vai decidir nosso destino eterno. Por isso também Jesus disse que somos deuses porque Jesus não sabe a escolha final de cada um. Se ele soubesse não seria Deus, mas um monstro. A sua onisciência não pode anular a sua liberdade, e isso com todos os seus atributos. E é isso que Satanás conclui de Jesus, que é um monstro, porque não temos provas físicas. A única prova é entender as Escrituras corretamente, um recurso ou técnica divina de provar para o ausente do fato somente pelo entendimento racional da palavra, pois o nosso maior sentido para tocar em Jesus é a racionalidade. Isso significa que quem vê maldade em Jesus, Deus, pela palavra não passou no teste mental. Filho da promessa é quem crê em Jesus, entende a palavra. Gálatas 3. Jacó e Esaú não são dois homens, mas dois pactos. Lei e graça depois da ressurreição. 16 Não depende do que quer ser adorado, mas da misericórdia de Cristo que é entender corretamente Ele próprio, a palavra. A coação não depende do que é coado, mas da peneira, Jesus, palavra. E o camelo para passar no buraco da agulha tem que se ajoelhar, tirar o materialismo, a soberba, o orgulho e passar imprensado na segunda porta menor depois das 18. Jesus, porque as regras não dependem dele, mas da palavra que governa tudo. E a humildade e contentamento é indispensável para entender tudo e ter a prova de tudo. A palavra, Jesus, Deus, endurece a quem quer. Por isso ela é um enigma para endurecer os ateus, materialistas, superficiais, amantes de si mesmos que buscam adoração assim não temem o inferno eterno depois da morte física. Sabino é parecido com a sábio, por isso é um sábio confundido por Cristo, e isso já é um milagre ou prova. Não foi sem motivo porque eles aceitaram o pacto, mas não levaram a sério, igual quando aceitam a blasfemarem da palavra, mas não meditam direito. O juízo é depois da morte física, conta o livro. O que importa são as escrituras capazes de provar a vida eterna pelas analogias. Crianças e animais não pagam porque o valor é um entendimento adulto. Egolatria do homem que pensa ser Deus porque na sua visão o digno de adoração não existe, por isso a desgraça na terra. Deus não matou crianças, quem mata a criança são os demônios invisíveis ateus, na imagem daqueles que você segue, uma criança arrastada para o fogo eterno, porque ninguém morre, ninguém volta a ser um nada, nem reencarna. Quem não entende o livro pelas analogias e por isso tem prova e respeita é verdadeiramente uma criança morta pela serpente na imagem dos ateus, pastores, materialistas, professores, famosos etc. Valorizam uma vida inútil passageira da época das sombras, apesar de que é hipocrisia, porque se valorizasse a vida, obedecia a Cristo, mas não respeitam e cospem e matam a vida eterna das pessoas, julgando Deus pelas mortes físicas do passado. Já dizia um ateu, se Deus existe tem que me pedir perdão. Isso é o cúmulo da justiça própria. Deus revelou sua opinião, mas não mudam de opinião simplesmente por ser sua própria. Cristo disse que os homens são deuses. Isso significa que ninguém é inocente e somos responsáveis por nossas escolhas em relação à eternidade. Século XXI também tem morte, e a única porta de escape é as escrituras interpretadas por analogia, como parábola ou sonho. Cristo, a palavra, não foi qualquer um. As escrituras foram preservadas e profetizaram tudo de sua vida até o fim do mundo. Tudo considerado sagrado nela representa ele. Abrão via coisas do mundo invisível por isso fez o que fez. Mas hoje tem a palavra e não precisa ver com os olhos, mas com o entendimento das escrituras. Quem não tiver o entendimento cegado vai pregar de graça como estou fazendo agora. Cristo sem a religião do Deus dinheiro mamon, o meu filho sacrificado é a minha vida normal do mundo. Se eu amar para impressionar os outros, eu perco a vida eterna aprovada pelo racional. Quem morreu no dilúvio não era inocente. Por isso morreu para estarmos vivos hoje. Sempre uns morrem para salvar outros, mas no final quem vai morrer para sempre são os maus para salvar os bons. Mal é quem não prega Cristo correto e aceita a fama e dinheiro disso. Tudo é mal, exceto pregar de graça para a vida eterna. Deus não errou na criação. Antes de tudo ser criado ele já sabia das consequências do livre-arbítrio, que o reino se dividiria em dois.
Só tem dois lados para escolher, e se não se interessar em entender o livro antigo não vai escolher o bem e rejeitar o mal. Cristo trouxe o único bem ao nascer neste mundo. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías 7:14-15. Todo o mau caráter atribuído a Deus pelos ateus cabe neles próprios, como idolatria que mata a criança, no sentido espiritual. Todo argumento deles contra Deus é um equívoco de quem é superficial nas escrituras para ser aplaudidos. Isso já prova que não é mito, mas coisa divina. Mas se acha que os livros antigos são mitos, e se baseia na ideia global vigente, que seja assim, irmã. Uns falsos profetas pregam que o inferno de punição eterna existe. Outros pregam que não existem, tudo para ganhar dinheiro pelo medo ou pelo agrado. Mas o lago de fogo de sofrimento eterno existe. Mas a serpente disse que não e que Deus seria mau se punisse alguém. Só é bom quem obedece pregando na rua sem dinheiro mamon da religião. Quem não aceita come da fruta e morre eternamente. Glécio Gabriel. Esses ateus estão mortos como os A, pegando dinheiro para proteger sua opinião de religião. Arca, acendendo o fogo estranho do ateísmo. Você não vê, mas estão fulminados pela palavra Jesus. Sidney Gomes Silva. Quando você diz que tudo é físico por causa da física quântica faz sentido. Os homens dão nomes àquilo que não conhecem. Quando Jesus disse está consumado é se referindo a toda a sua missão desde o começo do mundo para termos as escrituras como prova de tudo. A palavra de Jesus é perfeita aos seus propósitos, e não aos do homem materialista. E quem busca a verdade encontra só nas palavras de Cristo, e entenderá tudo. Sidney Gomes Silva. Primeiro que Platão não falou nem a unha do que Jesus falou, nem tem como provar que esse homem existiu. Seus escritos não têm os recursos para eu ver pelo racional, porque depois de Jesus muitos escritores escreveram tentando anular Jesus. Não confio em homens, principalmente em relação ao rei, porque eles querem ser os tais. Mas no entendimento das escrituras sagradas que provam tudo pelos recursos da sabedoria divina que permitem quem não estava presente comprovar como se estivesse pelo racional ou visando o entendimento. Um filósofo falou que não sabe nada, e você acha que Deus ia deixar a gente sem saber? Histórias, arqueologia, faculdade, tudo que vem do homem não prova nada. Tem algum homem para dizer que nasceu há 10.000 anos e viu tudo? Mesmo que tivesse não acreditaria. Tinha que ter algo a mais como a palavra. A criação do homem tem quase 6.000. Preste atenção na vida eterna, palavra, e não em homens mortos de entendimento da palavra. Luiz Brito. Ninguém ou nada pode provar que a criação do homem tem 6.000 anos. A única prova é racional pelo entendimento das escrituras. Gênesis foi histórias reais que servem como alegorias para profetizar todo o futuro na vida de Jesus e Israel nos mínimos detalhes, provando que foram anjos que deram a Moisés a revelação, como está escrito nos livros. Tudo que homens incrédulos falam são conjecturas para seus propósitos mortais que não podem provar nada porque não estávamos lá. A única prova é o entendimento das escrituras interpretadas como parábolas, analogias que se encaixam perfeitamente com o que ela narra no futuro, provando que quem inspirou, Jesus, as escrituras sabia de todo o futuro que ele mesmo tem poder para realizar. Nada está ali por acaso. Exalta esta única coisa válida que é ensinar a palavra corretamente sem dinheiro mamon. Quem não faz isso é mau e vai para o lago de fogo, principalmente os que pregam errado buscando fama, adoração e dinheiro. Amigo, a prova da vida eterna pelo entendimento da palavra liberta a pessoa do materialismo e da sua arrogância de pensar ser um Deus. Isso supera qualquer perseguição e aflição. Avelino Vieira. Irmão, aquelas campanhas de produtos evangélicos e cursos e rituais são as terras, coisas da terra, que enterram mais ainda os mortos de entendimento do céu. Para você não ser considerado um ignorante você precisa entender o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Fé é reconhecer Deus, Jesus, pela sua palavra revelada por sonhos ou dons espirituais. Fé é saber com o racional, sem depender dos sentidos do corpo. Se soube, creu, por meio do corpo é um engano, ainda continua sem saber e sem crer em nada. Para ter fé, além de entender profundamente a Bíblia e os outros livros sagrados, tem que entender mais do mundo invisível e poderes sobrenaturais.
como descritos em 1 Coríntios 14. Mas para isso tem que receber o batismo do Espírito Santo por Cristo para receber dons como sinal de que recebeu o batismo. O dom mais usado como sinal de que recebeu é o de falar línguas de outra dimensão. Pelo que te falei acima, quem é inteligente vai concluir que todos os religiosos que vão a um templo não têm fé. Você está igual a Tomé, tem que tocar para crer, saber no seu conceito, mas tem que aprender a tocar com o raciocínio e experiências metafísicas. A prova que o teu raciocínio está morto é que você precisa do corpo para crer, saber. O teu raciocínio não basta, depende do corpo. No Evangelho de Tomé, Jesus falou: maldita alma que depende do corpo. A dúvida e a necessidade de questionamentos sem limites prova que não raciocina direito, e o inferno é lugar para eternos questionadores como Satanás e seus demônios. Não confunda a fé burra de um dominado pelo seu líder religioso com a fé de criatura para com o seu Criador. Se não fosse nécio, racional e incapaz de constatar, a essas alturas já teria reconhecido o seu Criador. Mas se acha que isso é baboseira, é natural negar o que não se compreende. Mas se quer a saída da morte, estoure neurônios até entender, porque quem bate se abre. Ponto de interrogação @KiKelp. Este conceito de fé é o mesmo que os ateus têm quando confiam nos homens, história, livros, achados etc. Para tentar provar que Jesus não existiu. Não tô com ódio, desculpa uma palavra pesada. Adão só teve prova quando comeu, e cada um hoje só vai ter prova quando morrer. Mas antes decide se obedece a palavra de aviso Jesus ou não, pois só temos a palavra que tem seus recursos para provar tudo até um certo nível suficiente para crer. A palavra não está sozinha, pois tem os dons de 1 Coríntios 14 para ajudar a crer. Fenômenos desconhecidos existem e neles se baseiam as crenças, pois ninguém crê sem milagres, apenas fala que crê. As escrituras sagradas como a Bíblia é um livro comum, mas interpretada corretamente como parábola pelo seu total entendimento é um milagre como ver Jesus ressuscitado. Milagre só Deus pode fazer. Temos recurso para ter prova de tudo hoje, mas quem acha que essa prova virá do homem pela ciência um dia, tem a eternidade para esperar. Larguei a tradição religiosa dos familiares, prova que religião não é etnia, mas entendimento, e obedeço a Jesus pela sua sem dízimo, sem instituição religiosa e sem venda de produtos religiosos e sem aceitar dinheiro de qualquer forma, a não ser pelo trabalho das mãos enquanto posso. A salvação é individual e a religião também. Grupo físico é consequência se todos aceitarem as condições. Fica com esta palavra, Evangelho de Tomé, 49. Jesus disse: felizes aqueles sozinhos e escolhidos, pois encontrarão o reino. Vocês vieram dele e retornarão a ele. Olha, assim fica muito difícil. Você se fecha em seus conceitos bloqueadores e faculdades e não foca em entender a mensagem, mas inverte as ideias. Não é que religião é o mesmo que a ausência de religião, mas a religião verdadeira é diferente da falsa, é só isso. Ateísmo e ciência é uma religião também, porque religião é religar na tomada. Se acredita que é da terra, busca se religar na terra. Fama, tecnologia, caixão, mas se acredita que vem do Criador, busca escapar do inferno eterno. Se tem algum outro conceito diferente desse é confusão e invenção do homem, e não revelação da palavra. No final do versículo de Tomé que citei falo que a religião, vocês vieram dele e retornarão a ele. O corpo volte ao pó e o espírito volte a Deus. Afirmar que estou atrelando fé e ciência mostra que não está entendendo nada. É como querer unir luz e trevas. Só quis dizer que o homem nunca vai descobrir a vida eterna pela ciência. Será que estou falando grego? Dizer que eu não sei o que é ciência e o seu método de comprovação é dizer que eu não sou homem. É brincadeira, né? O homem sonha e Deus se relaciona com o homem por meio deles. Mas se acha que o sonho é do corpo humano e Deus não existe, então Deus é a si próprio. A proposta é da serpente se eles comessem da fruta. Mas se não acredita em anedotas, contos e lendas, então não se tornou criança para entrar no reino de Deus. Se fosse racional entendia para escapar do inferno. Mas a serpente disse que não tem inferno e que Deus não existe porque somos deuses. O que você diz que é irracionalidade no meio religioso é coisas que não discerne porque o carnal não entende o espiritual. O que me trouxe até esse canal não são dúvidas, mas a ordem de Cristo para combater o bom combate do debate dele, porque ele me inspira e inspirou todas as escrituras.
O que você não sabe o que é, no bom combate eterno de ideias os ateus são assassinos de crianças, mas não de crianças assassinas em potencial em um único dia, mas de crianças de vidas eternas em todos os dias eternamente. Se Cristo deu ordem para matar alguém, esse alguém teria que ser ele mesmo para um bem maior, dar um escape ao mundo do inferno eterno, criado para imobilizar o livre-arbítrio desequilibrado de forças contrárias por causa da soberba de não falar de Cristo nas ruas. Querendo ou não, o ateísmo é uma falsa religião que o religará ao material de onde veio. Quem veio da religião da palavra Jesus procura se conectar com as coisas eternas. Característica da falsa religião é se fechar numa bolha de ideias e não ouvir a verdade, o que não é o meu caso, pois eu sigo a Cristo e busco debater as ideias em outras áreas, na certeza da vitória. Porque antes desse mundo vir à existência, Cristo planejou que transmitiria a sua palavra na linguagem de parábolas para que somente os interessados aprendessem. Por isso o Velho Testamento até a ressurreição é resultado da visita de Deus ao mundo para realizar parábolas com as narrativas históricas. Se tem uma realidade que não aceito é os crimes na terra por não ouvir a voz de Cristo e comer a fruta. O meu comentário não ajuda em nada ao canal. O que ajuda é a ideia psicopata de conseguir tudo no aqui e agora porque do outro lado não tem nada. Deus não existe, provavelmente vai reencarnar. O meu empenho em comentar e o meu apoio ao ateísmo consiste só no meu amor de não querer que os ateus vão para o inferno de dor eterna. Obrigado por não me excluir. Pode contar que meus amigos vão comentar. Até aqui posso constatar que somos inversos e não adianta trocar ideias que não se casam, apesar de que aprendo mais. Querendo ou não, a vida é uma escolha de caminho, mas respeito e te acho inteligente e seria muito útil se fosse um cristão, porque tudo nesse mundo é inútil se existe morte, mas graças a Deus Cristo trouxe a luz, senão não estaria aqui com pensamento inverso, nem poderia rejeitar o mal eterno, @Kikeopa até que enfim se revelou, é historiador e teólogo, self-service, então não engoliu o inferno eterno sem dinheiro mamondo dízimo sem provas. As irracionalidades absurdas propagadas no meio religioso me disseram tudo o que acontece comigo hoje pelos seus loucos profetas há muito tempo antes. Isso é mais uma prova misteriosa, mas vou baixar a guarda e oferecer a outra face, porque o que pode um louco pregador de rua sem religião com um doutor em história em Deus? Mas só tenho a agradecer. Seu estudo valeu, aprendi muito, pena que não tenho nada para te ensinar. Desculpa o tom, e tudo de bom, de coração. Fica com Jesus, @Cris Flores não, mas vou ler, lembrando que só confio na Bíblia e outros sagrados porque tem recursos divinos para provar a quem não estava presente, pois somente o interessado pela vida eterna vai descobrir, mas os que buscam fama vão ser confundidos. Tudo escrito nos sagrados é parábola e ambíguo para confundir os maus, e abre um leque para várias interpretações, mas quem decifra o enigma discerne fácil a correta. As escrituras e os dons espirituais sem dinheiro provam a existência de Deus. Aquele que morre sem entender e sem pregar correto é representado por Eva que come da fruta. Do outro lado vai ver que está anil e vai ter vergonha, mas será tarde para cobrir a roupa. Esta palavra é anunciada ao mundo, fica com ela. Quem crê entende, teme e anuncia. Mas quem não crê não entende e ainda zomba pensando que entende, porque é a serpente que se arrasta e come pó. Amiguinho. A salvação é reconhecer que Jesus é o próprio Eterno. Deus não tem mediador, Ele próprio. Paulo não escreveu errado. É a interpretação do enigma que os indótos inconstantes erram para sua própria dor eterna no fogo. A letra mata, mas o espírito da coisa faz entender para o escape eterno. A arca tem 2 querubins guardiões. Então Deus não ia zelar pela sua palavra para deixar os homens adulterarem. Adulterar para quê? Se ela é toda em enigma e em uma linguagem eterna que só os dignos entenderão. Edivaldo José de Oliveira. Um mês. Caraca, Abrão existiu, mas a história dele é uma lenda. Caraca, o diabo, a serpente do começo falou e você acreditou. Vai comer da fruta e depois da morte ver que não reconheceu Deus, Jesus, e perceber que está nu na vergonha eterna no lago de fogo por não obedecer ao id de Cristo nas ruas sem dinheiro. Em quem acredita Deus descansa. Mas no diabo e seus anjos Deus nunca vai descansar. @cientista irmão, existe uma lei. Nem Deus quando esteve na terra fez esses milagres porque não seria a vida que Deus determinou. Se algum dia o homem conseguir fazer esse milagre pela ciência foi porque Deus revelou e chegou o momento, o tempo para isso acontecer.
A sabedoria para descobrir as coisas está no homem. Mas antes do tempo Deus não vai deixar ele descobrir, e no tempo vai revelar se ele não descobrir sozinho. Como sei isso? Tudo está oculto na revelação da palavra. Mesmo que um esqueleto volte e um amputado seja restaurado, o homem não vai acreditar porque a natureza faz tudo para ele. Tudo é um fenômeno natural, até negar até a morte o que não compreende somente para agradar o ego e o corpo. Jesus fez o mundo em 7 dias, e pela contagem do povo escolhido para isso estamos caminhando para o 7º milênio final. E em Apocalipse fala que até um ídolo de pedra receberia vida para falar. Então tudo é esperado nestes últimos dias. O mesmo digo em relação a Jesus, pois toda palavra sábia ele é a inspiração. A palavra, palavras de homem entendo porque sou um, mas do único que não foi criado tenho que estudar muito para entender que é tão simples. Diogo falando de Cristo. Se no mundo existe milhões de deuses, existe bilhões de Cristos. Por isso Jesus disse que muitos vão procurar a porta de escape e não acharão, porque ela não está na religião nem no poder material. Isso aí, aprenda a responder tudo pelo entendimento de tudo para que um dia possamos dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Isso é a única coisa útil dessa vida, e todo o nosso tempo é pouco para completar a missão. Isso significa que quem vai para Cristo, as Escrituras, e acha que não tem nada para fazer, não entendeu. E quem pensa que só tem algo para fazer seguindo as falsas religiões, está morto de entendimento. Mas você está vivo eternamente,